Porque logo que eu mudei para Iporá, em 55, aí veio a festa de maio de 56. Festa de maio era o ponto alto Da de cidade. festividade da cidade. Aí então veio a festa de maio, aquele movimentão todo. É Festa 9 de Nossa dias. Senhora não era parecida, não, 9 Auxiliadora dias de parece. leilão na porta da igreja. No primeiro dia eu fui lá, estava gritando leilão, era um cidadão lá que era, eu era vicentino. Eu me considero vicentino até hoje. Aí então, Miguel Luzia, era o gritador de leilão, muito fraquinho. Aí ele gritou um pouquinho, eu fui e falei com o Frei Henrique. Frei Henrique, o senhor quer que eu grite leilão, e um leilão ou dois aí? Ele, pode pegar. Eu peguei, gritei o primeiro, aí não deixaram mais. Virou leiloeiro. O próprio Miguel Luzia disse, não vou gritar mais de jeito nenhum. Vou armar com uma gausa dessa aí, eu não vou gritar não. E eu assumi os 9 dias. Terminou, foi embora para casa. Terminou a festa e tudo. Daí um dia chegou lá em casa o Frei Henrique. Senhor Osmar, vem cá pagar, trazer dinheiro do senhor. Que dinheiro, falei? Dinheiro o senhor ganhou de leilão, melhorou muito lá a nossa renda, que seu dinheiro dá para comprar 2 vacas ou mais. Falei, pois então eu não quero. Por quê? O senhor não está tentando construir a casa ali do Dom Bosco? Na esquina, Sim, lembra? lá debaixo do colégio. Está tentando construir lá? Não. Começando, já começou? Estou. Então pega esse dinheiro e emprega lá. É a primeira colaboração que eu faço em Iporá aqui para uma coisa, esse dinheiro o senhor pega e emprega lá. Ele levou o dinheiro e empregou lá. Aquilo foi um surto. E o novato aí já deu uma contribuição boa para a construção da escola. Aí veio a reforma, a reestruturação do diretório do PSD. Ademar Borges Taquari, o Tuta, afastou e eu fui incluído orador do diretório do PSD. Veio a eleição em outubro, 3 de outubro de 56. A gente convencido que ia ganhar, né? Mas o trem foi pesando, pesando. Eu cheguei a falar para o Israel, nós vamos perder essa eleição. Eu não conheço bem a parada política daqui de Iporá, não, mas pelo que eu estou vendo, não perde não, porque a hora que chegar os votos aqui de Israel, do Monchão do Vaz, do Pacu e lá do Micianópolis, lá que eu tenho meus votos. Então tá, pois perdemos por 4 votos. Nossa. Aí quando foi no fim do ano já passou a eleição, nós reunidos, não sei se foi no hotel da Elisena, essa turma, os 4 vereadores, e eu, o Tamar e o Zé Nildo. Gente, mas nós ficamos aguentando agora esse trem por baixo, vamos arranjar um meio aqui, uma coisa qualquer. Para trabalhar, Surgiu entre nós, não sei ideia de quem, ou ideia de todos. Ora, lá em cima, na esquina, tinha aquela casona grande, era a pensão da Dona Ló. A Dona Ló, uma senhora de idade, viúva, do Montevidil, que queria voltar para o Montevidil, não queria pensão mais. O prédio era do Dó, Teodolino da Costa Taí. Ai, que E ela fantástica queria vender memória a dele, pensão, meu Deus. ela queria vender a pensão. Aí nós Eu lembro da pensão, eu lembro que ela tinha uma cor verde escura. tínhamos Era cor verde, era pintada de verde. Cor verde escura, assim. Era mais ou menos isso. Aí então eu falei, olha, aí nós idealizamos, vamos criar um hospital. E por lá não tinha médico. Morava uma pessoa lá, um médico muito bom, mas bom mesmo, baiano, formado na Universidade da Bahia. Quem? Dr. Júlio Herbert da Costa Pinto Dias. Olha. Dr. Júlio, que casou com a filha do Joaquim Berto, Joaquim Lucas Evangelista. O Dr. Júlio, a dona Ricardo Dr. Júlio, ele casou com ela. Mas o Dr. Júlio não gostava nem que contasse que ele era médico. Ele não gostava, mas era um médico de mão cheia, mas não atendia ninguém. O que será que foi o trauma dele? Gente, vamos criar um hospital aqui, vamos. Então vamos começar. Fizemos a primeira reunião ali em dezembro. Nessa conversa,
eu queria em Rio Verde, eu tinha só o ginásio nesse tempo, eu queria em Rio Verde fazer minha matrícula no primeiro ano de contabilidade na Escola Técnica de Comércio de Rio Verde, mas eu queria fazer assim, vou lá, faço minha matrícula, para mim ir lá só no mês de junho e novembro fazer prova. Fazer as provas. Fui. Aí eu falei com eles lá, gente, nós já fizemos a primeira reunião, eu vou para Rio Verde, vou ficar uns dias lá, para arrumar lá na escola para me matricular, eu vou fazer um curso de contabilidade. Nesse inteirinho que eu fui, chegou lá uma visita de Rio Verde, o senhor Jesuíno Veloso do Carmo, de Rio Verde, que é pai do doutor Humberto. O Humberto estava fazendo medicina em Belo Horizonte. O Humberto tinha sido meu colega lá no ginásio de Rio Verde, quando eu comecei a fazer lá. Aí larguei, fui embora, e ele prosseguiu, foi fazer medicina em Belo Horizonte. Estava terminando o curso de medicina, o Humberto. No final, o Jesuíno chegou lá e soube dessa conversa que nós estávamos querendo criar um hospital. Pediu a mesma turma nossa, os mesmos 6, porque eu estava viajando, os 6 fizeram uma reunião com o Jesuíno. E o Jesuíno botou fogo na fogueira. Incentivou, não, gente, está bem, aqui comporta, arruma mesmo. E o Jesuíno já começou, deu uma contribuição. Ele falou, eu vou dar uma contribuição muito boa para vocês. Não sei de quanto, mas foi boa contribuição em dinheiro que ele deixou lá, para começar a campanha do hospital. Quando eu cheguei de viagem, eles me contaram, olha, nós fizemos uma reunião na sua ausência, não sei se é a prova, e o Jesuíno Veloso do Carmo compareceu e deu tanto para nós aí. Falei, ótimo. Aí nós incentivamos mesmo, vamos embora para frente, vamos batalhar. Então nós não aceitamos ninguém mais fazer parte do grupo. Nós denominamos o grupo de Comitiva do Progresso. Olha. Eu e os 4 vereadores e os 3 que não eram vereadores. Comitiva do Progresso. Comitiva do Progresso. Do Progresso. Agora, o mal é que nós devíamos ter tido um livro para escrever isso. Mas eu me lembro do livro, se eu não me engano, que vocês pegavam, anotava quem estava doando alguma coisa e alguém doou uma vaca, ou foi um bezerro. Aí, eu me lembro disso. Está mais ou menos no rumo, para aí. Para. Não adivinha não, senão continua. Alege o assunto. Aí vai. Vai lá. Não tinha um livro, não. O Louraci anotava na folha de papel almaço pautado. Então é isso, foi anotando. Agora, fazer parte do grupo como fundadores é só nós 7. Não fizeram reunião? Não fizemos. Não fizeram ata das reuniões? Não, fizemos nada de abertura, de nada. É só fazia campanha, ganhava um saco de arroz, ganhava um carro de arroz inteiro às vezes, ganhava um porco, um bezerro, uma novilha, vaca não. Vaca não, mas era... Só ganhava bezerro e bezerra. Mas era bezerra. E dinheiro, um capado, ganhava, vendia, leva o dinheiro. E contratamos, aí vamos lá. O hospital, nós vamos fundar ele em cima da pensão da Dona Ló. Ela quer vender a pensão e nós vamos lá então comprar a pensão dela. E nós fizemos um negócio, compramos a pensão da Dona Ló. Nas condições de que, Dona Ló, nós compramos a pensão da senhora, pagamos à vista e a senhora tira tudo que tem aí dentro. Nós não queremos nada disso que tem aí dentro. Nós queremos o prédio vazio. O que a senhora largar aí, nós vamos jogar fora ou dar para os outros. Achou bom, vendeu e tirou tudo e foi embora para Montevideo. Agora o prédio é do Dó. Mas deixa eu só fazer então um cortezinho bem aqui. Vai. Dessas coisas que ia jogar fora tudo, meu pai ganhou então, levou, porque tinha sobrado, uns pratos da pensão, falou não podia ficar pro hospital porque os pratos eram velhos, tinha rachadurinha, tinha ranhura. Não, lá nós liberamos. Não podia. Aí eu lembro demais dos pratos, papai ganhar os pratos. Eu não sabia, mas nós liberamos. Quem quiser pegar, pega. Que a Dona Ló largar aí, vocês pegam, porque nós não achar quem quer, nós vamos jogar fora. E limpou. Agora vamos lá no Dó. O Dó tinha uma olaria lá naquele morro, do outro lado, morro de Santo Antônio, do outro lado de Porá. Uma olaria muito grande. O Dó era muito bem quisto na cidade, Teodorinho da Costa Taíde. Vamos lá no Dó. Chegamos lá, alugamos o prédio dele por 3 anos.
Fizemos o contrato, pagamos 3 anos adiantado. Olha, gente. Contrato, que a gente podia fazer o que necessário fosse para adaptar o prédio no hospital. E o DO contribuiu muito bem, não, pode fazer o que for lá, vocês não derrubando o prédio, né? Aí fizemos isso, fizemos o contrato e contratamos o Raul Faria Rocha, esposo da dona Maria Burjá, que era professora. O Raul, para fazer o serviço de reforma no prédio, adaptar aquele prédio num hospital. E começamos a arranjar donativos, e o trem marchou, nós não podíamos deixar parar a marcha. E ninguém, não tinha, quem acreditava mesmo que ia sair o hospital era só nós. Os outros davam Comitiva do progresso. Os outros, na maioria, quase total, dava lá o que nós pedíamos. Eu vou dar isso aqui, Com vocês, mas... confiando só em vocês. Eu vou dar isso para vocês, mas esse hospital não vai para frente, não. Aqui não vai, aqui não tem jeito de hospital, ué. Então vamos ler. E nós insistindo, e foi... Entrou 57, o hospital está rompendo. Quando um dia, olha, está pronto o hospital, pode vir médico. Já dá. Não, mas não tem a cozinha está da pensão ainda, uma cozinha muito ruim, mas dá para funcionar. Então vamos ver, vieram 2 médicos de Belo Horizonte, doutor Ademar e doutor Paulo. Eu tinha fundado o Iporá Esporte Clube, com o nome de Vasco da Gama Infantil de Iporá, em 57, 7 de setembro de 57. Quando o Brasil sagrou-se campeão lá na Suécia, em 58, em junho, o entusiasmo pelo esporte cresceu e a turma falou, mas agora você vai fazer o seguinte, nós vamos fundar aqui o time grande, você vai fundar para nós, eu sei que vai fundar. Um time adulto. Vamos lá, eu vou reestruturar o Vasco da Gama infantil, transformar em Vasco da Gama completo. Aí marcaram um jogo, existia lá na cidade 2 times, o Nacional e o Corinthians. Aí me chamaram para ir apitar um jogo do Nacional e o Corinthians, que o campo era de onde é a feira de Iporá, hoje, para cima um pouquinho, por ali assim. Campo ruim, eu fui, novato em Iporá, fui lá apitar. Para começar, eu reuni a turma no meio do campo, falei, vem cá, e dei uma preleção lá para a turma, explicando que aquilo era uma brincadeira, que não podia ter briga, não podia ninguém machucar o outro, se um às vezes errasse uma coisa, machucasse o outro, pedia desculpa. E dei uma disciplina assim de... Como se eu fosse muito educado. Até o bonezinho, igual o papai só usava esse boné também. Como se eu fosse muito educado e dei aquela preleção para a turma. Então vamos embora. E peguei o apito. Vamos lá. Dava um problema, para, chamava os encrenqueiros, ó, gente, que coisa. Então, eu sei que o jogo correu bem demais, não teve nenhuma encrenca, e o Nacional levou uma surra de 8-0 do Corinthians. Nossa, 8-0. 8, eu lembro de 8-0. Eu nunca vi uma memória boa desse tempo. Aí o Nacional, foi o último jogo do Nacional. 94 anos. Gente, com essa memória. Foi o último jogo do Nacional. Enterrou o Nacional. Enterrou o Nacional. Enterrou o Nacional. Aí logo veio a Copa do Mundo. Nacional virou regional. A seleção brasileira enterrou com 7-0. A seleção brasileira 7-1 enterrou. Aí eu resolvi, fui lá no alto-falante do Jabs e Sim, abri o do convite. Jabs. Fazendo convite. Gente, vamos fazer uma reunião no bar do senhor Dante Adelino Lass. Tinha um salão de baile de lado do salão de bar do Jabs. O povo não gostava muito do Jabs, mas ia mais, era no salão, no bar do Dante. Do Dante. Dante Adelino Lass. Eu lembro, eu fui em bar. Convidei para reunir lá no salão de bar do Dante, que nós ia reestruturar o Iporá, o Vasco da Gama infantil e transformar em time de adulto. Aí juntou gente,
foi além do pessoal lá comum, foi o padre José Maria Blerazim, Frei José Maria Blerazim e o Frei Antônio. O Frei Antônio não era padre direito, era um padre que ajudava lá na igreja, mas ele vestia de padre, tudo, ia para a igreja, mas não celebrava missa. E lá na reunião, estava rodando a reunião, fundando o Iporá Esporte Clube, que não era Iporá, era Vasco da Gama. Aí veio a ideia, senhor Osmar, o senhor podia fazer um negócio, o senhor não leva mal, o senhor é torcedor do Vasco, mas não põe nome de time grande, não. Arranja um nome, outro nome para pôr nesse time, nesse futebol que nós estamos fundando aqui, porque tem muita gente que torce para outros times, vem jogar nesse aqui, vem, às vezes um torcedor do Flamengo, que é um inimigo do Vasco, vem jogar aqui e não tem entusiasmo. Vamos arranjar um outro time. Aí o Frei José Maria Blerazim e o Pelé, um sujeito moço alto, muito educado, preto, mas muito E era educado. preto também? Preto. Por que Pelé era para preto, né? Aí o Pelé, Antes do Pelé. veio o Pelé, Jogador famoso, veio já o Pelé tinha. e o o Frei José Maria. Só vamos mudar o nome. Mas o Pelé, nós estivemos discutindo aqui, arranjamos um nome para o senhor, nós dois, se o senhor aceitar. Vamos pôr o nome da cidade, Iporá Esporte Clube. Eu falei, tá feito. Peguei na mão de um, na mão de outro, Iporá Esporte Clube. Né? Tá aí, Isso foi nessa reunião, que dia? Adulto, juvenil e infantil, tudo é Iporá Esporte Clube. Pois é. Isso foi dia 7 de setembro de 1958 já. Lá na... No salão no bairro do Adelino. Não, do Dante Adelino Lassi. Lá já ficou decidido. Fundamos tudo. Outro erro, não tive um livro para me escrever isso. Né? Fui escrevendo lá no cartório, que eu fui bater a máquina depois de realizada a reunião, é que eu bati a máquina para lembrança minha. Então ficou fundado o Iporá Esporte Clube. Mas voltando lá para o Aí o hospital, São Marcos, os o médicos. hospital, O senhor estava nos médicos, aqueles dois de Belo Horizonte. aí começou o Iporá Esporte Clube jogando e coisa e tal, vieram 2 médicos de Belo Horizonte para funcionar o hospital naquela cozinha ruim, fraca, velha, vamos lá, foi. Logo o doutor Paulo, senhor Osmar, o senhor tem um time de futebol muito bom aí. Eu falei, não, um time de Curutela, do interior. Eu gosto de uma bolinha, mas vamos treinar. Foi treinar, virou o centroavante do time. Então eu tinha um médico, um farmacêutico, que era o Zenildo, um pastor da igreja, que era o reverendo Carlos, da igreja. Sim, eu lembro dele. Reverendo Carlos, muito bom jogador. Era um médico, um pastor, um farmacêutico, que era o Zenildo, 2 padres no time do Iporá Esporte Clube. E treinando. E ele lá no hospital foi desenvolvendo. Mas eu cheguei a Morinópolis de noite lá, mas jantando e tudo, não achei nada para me levar a Iporá. Eu ia saindo para ir a pé. O João Tavares me gritou, não, você não vai não, coisa, vamos pousar ali na casa da Isaurina. Isaurina é a professora. Não, Isaurina Foi a era... outra. Lá em Porá tinha a professora Isaurina, foi minha professora. Isaurina? É. Isaurina Garcia. Não lembro o sobrenome. Não Tá. sei se... E aí? Aí eu posei lá, no outro dia cedo, o sol amanheceu assim, bem forte, falei, agora vai dar para ir embora. Aí fui lá no Zé Vendeiro, ele tinha perua que corria. 8 horas nós saímos na perua dele para Iporá. 10h30 chegamos em Iporá, gastamos 2h30. Agora 20 quilômetros de Amorinópolis para Iporá, estrada só no Espigão, mas gastamos 2h30. Cheguei e fui direto lá para casa, fui entrando tudo sujo, molhado. Fui entrando, quando eu cheguei na cozinha, a dona Josefa, mãe da dona Amélia, santa dona Josefa, quando ela me viu, destampou a chorar. Eu falei, dona Josefa, porque eu assustei, o que foi? Ela, não, a Amélia está no hospital. Eu falei, hospital fazendo o quê? Ela, para amanhecer hoje, ela sofreu uma cesariana. No dito hospital. Olha, Sofreu uma já foi cesariana. usado no hospital para... Aí
cesariana é. Aí toquei lá para o hospital, sujo mesmo. Cheguei lá, tá tudo normal, os médicos vieram os dois. Não, irmão, ela tá assim, tá bem hoje e tal, então tá bom, né? E foi bem, graças a Deus. É o Ismar abaixo não. Um acima de mim, abaixo do Osmar. É. Aí foi bem. E o hospital continuou com a coisa. Tá bom. No negócio da casa, eu tinha comprado 16 touros, bois reprodutores. Os mais baratos eram de 5 mil cruzeiros. Mas tinha uns 3 lá que dava 12, 14 mil. Aí eu ia descendo pro cartório, passando em frente à loja do Loraci, que o Loraci trabalhava. O Loraci me disse, ô, Osmar, vem cá. Eu falei, o que foi? Olha, Osmar, os médicos estão aí exigindo que se não fizer uma cozinha, eles vão fechar o hospital e vão embora. E a nossa turma toda, já falei com eles aí, nenhum pode dar mais nem um centavo. Disse que era para falar com você, que você não estava aí, então vamos ver com você, o negócio é com você agora. Eu parei e falei, Loraci, o hospital não vai encrencar não. Você pega um papel aí, uma folha de papel mais pautada, escreve aí, rifa. Rifa-se um boi assim. Ah, a história do boi. Rifa-se um boi. É por isso que eu lembro do papel, da letra do papai escrevendo. E era a rifa do boi. Então foi o senhor que deu o boi. Eu sabia da história da rifa do boi, mas, gente, aí eu que falei, bom. E eu tinha 7 anos de idade, 8 anos de idade. Loraci, põe aí. Esse boi vale 14 mil cruzeiros. Agora que eu estou entendendo a história do nascimento do Ismar cesariana, a primeira do hospital, não A foi? primeira cesariana. E veio o boi em seguida que ele doou, imagina, Imagina poder. Toda a emoção aí. Isso rifa-se E um você boi. descobrindo a origem da rifa. Que eu tinha essa imagem de 7 anos de idade. A dona Amélia estava lá no hospital ainda, quando eu doei o boi. Falei, Loraci, escreve aí que o boi vale 14 mil cruzeiros. Essa rifa só tem 7 bilhetes, de 2 mil cada bilhete. Osmar, o Loraci, ele até jogou a caneta em cima do barco. Osmar, mas você está doido. Quem que vai comprar bilhete de 2 mil? Falei, eu já estou comprando Comprando um, ele mesmo doou e é comprou meu. um. Eu dou o boi e vou comprar, o número 1 é meu. É fazendeiro que vai comprar. E é para o hospital, não é para pinga, para nada não, não é para negócio de política não, é para o hospital. É para o hospital. Compra, todo mundo vai, nós vamos vender esses bilhetes dentro de poucos dias, Loraci. Aí falei, então vamos lá, escreveu. Aí o Osmar compra o bilhete número 1. Nós estávamos acabando de falar, entrou um senhor magro, alto, um bigode assim, tipo Charles Starrett. O sujeito entrou lá, era muito amigo do Loraci, e meu também, que eu não lembro o nome dele até hoje. Oh, meu Deus. Ele é lá daquela dos 2 irmãos, fazendo 2 irmãos, lá perto de Jaupassi, perto do Rio Claro. Ele chegou, Osmar, você está por aqui, irmão, Loraci está aí. Aí ele já levou a mão na cintura, tirou uma goiaca, o fazendeiro, tirou a goiaca. Loraci, pegou um revólver, põe aí para mim dentro do seu cofre, guarda aí. Eu não vou andar aqui não, vou ficar aqui uns 2 dias, 3. Você põe aí, a hora que eu for embora eu passo aqui e pego, eu venho cá e pego. Ele guardou. E pôs a goiaca na cintura de novo. Aí o Loraci, rapaz, foi até bom você chegar aqui. Ele, não, eu sei que é bom, todo lugar que eu chego toda hora é hora boa mesmo. O que é? Não, olha, nós estamos aqui fazendo uma rifa, viu? Mas está rifando o quê? Um boi reprodutor, que vale 14 mil, e você vai comprar um bilhete. Mas quanto é esse bilhete? Eu não mexo com rifa, não. Não, é só 2 mil cruzeiros. Cruz, credo! Não, sou. E eu fiquei calado, Loraci. Falei, Loraci, eu sei que chega a conversa nele. Não, rapaz, mas isso aqui eu vou te contar. Você já ouviu falar que nós estamos terminando um hospital aí? Já, eu estou sabendo disso. Pois é para fazer a cozinha do hospital. Só falta a cozinha, não tem nada feito, está lá sem. O hospital está funcionando na cozinha velha da pensão. Põe uma panela aqui, ela cai e derruba tudo pro chão. Então nós temos que fazer a cozinha,
está avaliada exatamente em 14 mil, a cozinha para fazer, né? Aí vai daqui, vai dali, o homem falou, tá, então, Loraci, eu vou comprar, eu nunca compro bilhete de rifa, não, ainda mais desse preço, mas para essa finalidade, eu vou ficar com o número 2, então. Quem é esse primeiro aqui? É o Osmar. O Osmar deu, você já deu o boi e já comprou? Já. Então, por isso eu vou comprar um. Comprou, tirou a goiaca, abriu ela em cima do balcão. Abriu os diamantes. Não tinha diamante, não. É o que compra diamante. Eu nunca vi tanto dinheiro em nota grande junto dentro de uma goiaca daquele tanto. Mas muito, muito. Eu pensei, um homem carrega uma riqueza dessa na cintura, olha só. Por isso que ele põe o revólver. Aí ele tirou os 2 mil, pagou o Loraci, goiaca na cintura. Aí rodou, conversou. Aí ele falou, mas esse boi vale mesmo, 14 vale. Onde é que tem esses bois seus? Está aqui em cima, na saída aqui para Molinópolis, aqui, ó. Nós pertinho, na ponta da rua aqui, na chácara do Manezinho Borges. Do Manezinho não, do irmão do Manezinho. Tem jeito de nós ir lá ver? Tem. Aí chamei o Neném Pereira, Esmerino Pereira, com o jipe, leva nós ali em cima. Pus dentro do jipe, levou lá. Eu falei, e com o compromisso, eu dei o boi, não vendo nenhum enquanto não correr a rifa, o ganhador não tirar o boi, aí é que eu vendo os outros. Eu não vendo para ele escolher. O boi é a escolha em 16. Ele, vamos lá ver. Aí fomos, chegou lá, ele entrou no pasto e já entrou, olhou, tinha um boizinho, giro, no tempo giro era o badalado. Um boizinho giro, roxo da Barbeirinha Moura. Ele foi direto nele, olhou, falou, ei, Osmar, esse boi aqui já vai ser meu, porque eu sei que eu vou ganhar. Ah, ele já sabia eu vou ganhar. ele. E se eu não ganhar, eu compro ele de quem ganhar. Lá no passo ele falou, se eu não ganhar, agora eu queimei o sabuco do rabo, viu? Vou ganhar. Se eu não ganhar, quem ganhar tem que me vender ele. E é esse aqui. Esse aí que eu... É para escolher, não é? Eu falei, eu não vendo nenhum enquanto o dono, o ganhador, não tirar o boi que ele ganhar daqui de dentro. Então voltou, chegou lá, Loraci, quando vocês querem esse boi sem a rifa? Ah, é 14. Não, eu dou 12. Não, é 14. Nós temos que fez a terminar, conta dos né? dois que E já... brigou. Ele falou, então, eu vou dar os 14. É para o hospital, né? Dá. Comprou a rifa. Comprou a rifa Comprou toda. todas as rifas. Comprou aí. Vai ele de novo tirar a goiaca para fazer inveja. Botou em cima do balcão, abriu, tirou, contou os 14 mil, separou os 14 mil e ainda guardou um monte de dinheiro dentro da O goiaca. bom que ele guardou foi a arma, não foi o dinheiro, não. Entregou aquilo, assim, o dinheiro do boi, que os 14 mil conto, agora se contou, tá certo. Agora nós terminamos, nós fazemos cozinha. cozinha. Aí, quando o Doraci pegou o dinheiro, os 14, tirou 2 e entregou para ele. Aqui, ó, ele falou, o que é isso? Não, porque você comprou o bilhete e pagou. Depois você comprou o boi, acabou a rifa. Então eu estou te devolvendo o bilhete, porque não foi preciso correr. Não, Loraci, então você não entendeu. O homem falou dessa expressão. Não, Loraci, então é porque você não entendeu, viu? Eu comprei a rifa, correu, o cara ganhou, eu perdi. Esses 2 mil eu perdi o meu bilhete que eu comprei, porque quem ganhou foi o outro. Agora eu comprei o boi de quem ganhou na rifa. Ou seja, Pode vender os outros bilhetes. Vai ficar os 16 aí para vocês terminar o hospital de vocês. Aí então tá certo. Quer dizer que ganhamos, ao invés de 14, deu 16. Sim. Loraci, então manda para frente. Bota o Raul Faria Rocha lá para fazer a cozinha. Aí a cozinha estava terminando, eu ia descendo para o cartório, o Loraci me gritou, Osmar, vem cá. Cheguei, o que foi, Loraci? Qual é a pimenta que tem agora botar no meu olho? Osmar, eu já estou até sem graça com você. Loraci, o que foi, Loraci? Rapaz, era 14 mil para fazer a cozinha, deu 16, apliquei tudo lá, está aqui, ó, as provas. Que você não precisa mostrar a prova, viu? Pois é. Agora está faltando 19 sacos de cimento. E eu sei que a turma nossa aí não dá mesmo, já pelejei com eles aí, não saiu um saco de cimento de ninguém. Não, então eu dou um jeito. Aí fui na Casa Goiânia, que é do Josias, eu sabia que ele negociava com cimento. Aí fui lá, seu Josias, o senhor sempre deixou de contribuir com o nosso hospital, e o hospital está funcionando já. O senhor nunca deu nada. E o que você quer, Osmar?
Falei, não, porque agora eu estou precisando de 19 sacos de cimento para terminar a cozinha. Ele, pois eu não dou. Eu falei que não dava, eu não contribuo, Mas, gente... porque esse hospital está funcionando, mas ele não vai para frente, Osmar. Vocês estão doidos, ele não vai para frente. Não dou, não. Falei, mas você tem o cimento? Ele tem. Você me vende ou me empresta? Você me empresta 19 sacos de cimento? Empresto. Quantos dias? Falei, não, faz assim, você me empresta, eu pego os 19 sacos de cimento e levo, aplico lá. O dia que você precisar do cimento, você me avisa pelo menos um dia antes. Eu venho cá e te pago, eu te dou cimento, qualquer coisa. Você faz isso? Eu falei, faço. Para você eu faço. Pega o cimento aqui, põe na carroça, manda levar lá no hospital. Entrega para o Raul. Levou, o Raul foi e terminou a cozinha. Aí passado lá uma semana ou mais, pouca coisa, o Diquim, que é aquele que foi prefeito, depois foi prefeito de Porém, era cego de um olho, Pedro Gonçalves Filho, o Dico. Eu lá no cartório trabalhando, o Diquim chegou na janela, debruçou desse tipo assim, e eu escrevendo lá, ele, ei, Osmar velho de guerra, eu olhei para ele, ei Pedro, sei o que você quer. O Josinha quer o dinheiro, não quer? Ele riu, mandou falar para você não reparar, se você puder, de hoje até amanhã, arrumar o dinheiro para ele. Falei, não, você pode subir e falar para ele que eu vou providenciar. Ele subiu pela Esmeralda Pereira, naquele tempo era Leopoldo de Bulhões, para pegar 15 de novembro, e eu entrei por baixo. Quando o Diquim chegou lá na loja do Josias, eu estava lá acabando de acertar com ele. Aí eu, não, mas você veio de jeito, mas eu falei, vim correndo, porque cobrança, a gente corre atrás dela, acaba com ela logo, porque, né? Às vezes eu arrependia resolvia não pagar, né? Então vim pagar, estou acabando de pagar. Acabei de pagar, terminou o hospital, ficou pronto, acabou. O hospital continuou funcionando, a cozinha ficou boa, tudo ficou bem. Daí pouco tempo, a notícia. Ó, os médicos, o Humberto terminou a formatura dele, terminou o curso de não sei o que lá, depois de médico. Ele, o doutor William, o doutor Vanderlan. Aí a notícia, o doutor Paulo, o doutor Ademar, está vendendo o hospital. Né? Aí girou a notícia e vieram me perguntar. Osmar, nós estamos vendendo o hospital para o doutor Humberto, doutor Vanderlan e o doutor William, 3 médicos novos. Aí nós queremos saber de você, já falamos com os outros aí, a conversa aí é só essa. O Loraci mesmo foi o primeiro que falou. Quem sabe aí o tanto de devolver dinheiro, empregado do hospital, é o Osmar, porque o que ele aplicou aí é mais do que o que os outros tudo aplicou. Então vocês falam com ele lá, o que ele decidir, aí foram falar comigo. Falei, não, o doutor Paulo, o doutor Ademar, trabalharam pouco tempo e pouco lucro eles tiveram. Viu? Mas pelo menos eles provaram que Iporá comporta um hospital. Está provado aí, né? E o hospital não vai para trás mais. Então eles pegam o meu dinheiro que eu apliquei, pode pegar e levar para onde eles quiserem, para Belo Horizonte ou para onde for. É dinheiro deles, eu não quero. Já empreguei aí, e foi para a cidade, o hospital. Aí os outros fizeram a mesma coisa, ninguém quis. Até o Loraci. O Loraci falou, mas você fez uma coisa aí que obrigou nós tudo a fazer. Até eu também não quero um centavo que eu gastei aí. Então vai, Loraci. Né? Nenhum de nós quis nem um tostão. Eu, Loraci, eu, Zenildo, Itamar e os 4 vereadores. Loraci, Arthur Costa Barros, Geraldo de Oliveira de Pacu, Benedito Marquês Guimarães de Israelândia. Ninguém quis um centavo. Doamos aquilo lá para a cidade, seja para quem for. Ficou lá no hospital. Né? E assim foi a história do hospital. E os 2 médicos pioneiros foram embora. venderam para... E acabou o hospital? Fechou o hospital? Não, opa, tá lá o... Ah, pois é, porque apareceu assim, eles venderam o hospital? Eles estavam vendendo, mas ia falar com nós primeiro. Sim, mas venderam para quem? Como eu falei, o doutor Humberto Leão Veloso, o William Vanderlei Alves, não, o William José Alves e Vanderlan José Álvares. Vanderlan José Álvares, William José Álvares e Humberto Veloso do Carmo. Foram os 3 que compraram o hospital do doutor Paulo e doutor Ademar.
Então eles foram procurar como é que fazia com o dinheiro que nós aplicamos. Eu dei o fora, falei, eu não quero, eles levam esse dinheiro. Os outros acompanharam, ninguém quis, eles pegaram o dinheiro e foram embora. E deu pouca coisa, não foi muita coisa não. É o que nós gastamos tudo lá, só que eu gastei mais do que os outros Sei. para construir o hospital. Né? Mas Tem foi uma bom. plaquinha lá com o nome de vocês. Não tem, não? Mas nós não cuidamos de nada disso. Não tem até hoje? Nada, Não tem, não? nada, Como nada, fundadores, nada. construtores. Era a comitiva do Fazendo, progresso não nos sei. papelinhos. que Comitiva escrevia. do Progresso. E outra, tem os fazer dados isso também, né, de também. quantas pessoas Vamos passaram pelo vamos cuidar disso hospital, também. né, quantas Você tem cirurgias. isso que você falou da anotação do seu pai? Não, só de memória. É, né? Olha, Também estou falando. Também estou falando de memória, porque não guardou esse nada. hospital que a gente também morava na contra-esquina dele, eu usei, porque eu era criança e subi num pé de goiaba na porta da casa do hospital, entre a nossa casa e a casa da Dona Esperança e do seu, como é que era o nome dele? João da farmácia, né? Não era o João. O João da farmácia, Souza não. Santos, João Souza Santos. irmão do Zé da farmácia. É, irmão do Zé da farmácia. Cunhado do Ele, Zé Lamorim. ele tinha um pé de goiaba grande, eu subi no pé de Mas goiaba. do outro lado da rua. Pegando goiaba. E de repente, uma dor absurda, entrou um marimbondo dentro do meu ouvido. E eu gritava e não dava conta nem de falar o que era, e minha mãe desesperada, corre comigo pro hospital. E aí eu ficava lá no hospital, os dois médicos que estavam ocupados fazendo uma cirurgia de apêndice supurado. E aí, os dois, estava muito complicada a cirurgia lá, os dois trabalhando nisso. Quando ficaram sabendo que tinha uma criança lá na sala chorando muito, não sabia o que era, eu gritava, e aí foi um para me ajudar. Quando foi pegando assim, eu já tinha arrancado os pedaços do marimbondo, tirou os pedaços com a pinça, tirou o restante do marimbondo. Eu fiquei, me aplicaram injeção, e eu fiquei 3 dias de cama, com febre, por causa do marimbondo. Então eu usei o hospital. Então, eu tinha 7 anos de idade, porque depois nós saímos de lá para baixo, moramos na casa do Zé Vendeiro, onde era a loja do Zé Vendeiro, sei. que era contra a esquina também da Câmara, na época, a Câmara era lá embaixo, né? José Rodrigues Folha, o nome dele. É. E aí nós ficamos lá 1 ano para 2 anos e viemos já para Goiânia. Lá dessa casa do Zé Vendeiro, o papai veio para Goiânia e trouxe a minha irmã mais velha, a Loralice. A Loralice era uma moça muito bonita e era professora, e o prefeito eleito contrário deles, que ganhou, Antônio, né? era jovem Manuel Antônio e apaixonou por ela e queria namorar com ela. E aí era o amor proibido, né? E ela não queria saber de jeito nenhum, e ele insistia, e meu pai proibiu ela de ir. Onde ele tivesse, ela não podia ir. E aí ficou difícil a vida para ela chorava. Ela queria, então. Aí a gente estava dentro do cinema um dia, quando foi chamado todo mundo lá fora, que disse que tinha um homem lá, o prefeito estava falando do papai. Aí saímos, estava lá ele falando e chamando o papai de ratinho molhado. Rato molhado. Aí a Loura ouviu isso e ficou nervosa e brigou demais, correu lá em casa e foi procurar uma arma que o papai tinha quando usava, só quando viajava, que ele saía e botava essa arma. Foi procurar a arma, disse que ia matar ele. Ficou nervosa, Meu pai viu aquilo, ficou sabendo, veio correndo para casa, pegou ela e falou, você não vai sair de casa. Aí nesse dia, nessa noite, ele falou, nós vamos embora de Porá. Eu não posso ficar aqui com a minha filha. A minha filha, se tivesse achado uma arma, ela teria pego e ir para lá, enfrentar um político e os seus capanga, tudo lá. O que teria acontecido? Aí ele falou, nós vamos embora. Aí organizou assim, dentro de 2, 3 dias, eles estavam vindo embora para Goiânia. Trouxe para Goiânia ela. Aí aqui ele passou num concurso de fiscal arrecadador do Estado. do Estado. Aí ele fez direito aqui. Foi. Aí ele veio trabalhando já nisso, a Loura
voltou a estudar, que ela tinha parado de estudar, porque ela estudava no colégio interno de Isso deve ter Uberlândia. sido Não, de Uberlândia não, Guarapari. Não. Araguari. Araguari. Mas ele deu conta de pagar para ela um ano. Ela falou, não dou conta de pagar mais um ano, não deu conta. O internato era muito caro. Ele trabalhando só de comerciário e ainda pegava uns motores de popa, umas coisas dos garimpos para arrumar. E o senhor não sabia, foi porque antes do senhor chegar na cidade, ele já tinha parado, mas ele pegava também bailes para tocar o pistão. Ele tocava o pistão, o trompete, né, o saxofone e os instrumentos de corda também. Ele tocava violão, cavaquinho, tocava todos esses instrumentos de corda e de sopro. Mas aí ele parou, porque um dia também teve uma história assim, que eu não tenho a memória do senhor, mas era uma história assim com relação à minha mãe também, da luz, um negócio assim, e aí ele falou, não vou tocar mais em baile nenhum, e nunca mais tocou. Mas a gente foi para Iporá, eu tinha 3 anos incompletos, porque eu faço aniversário no final do ano. Mas aí já tinha nascido mais 2, abaixo de mim. E aí chegamos em Iporá, e depois nasceu mais 3, então, em Iporá. Ele não tocava mais de coisa, mas ele cheirava rapé. Cheirava rapé a vida toda. A vida toda. A vida toda dele cheirava rapé. Eu quase morria, porque as filhas tinham que lavar aqueles lenços sujos depois. Ele vinha, e aí minha mãe botava, era assim, tarefa das filhas. Lavar os lenços de rapé. Horroroso, aquele trem. E aí a gente quase morria, era castigo. Quem ia lavar e fazer rodízio, assim, não, eu já lavei essa semana, agora é você. E não sei o quê. Porque nós, as mulheres todas eram mais velhas, né? Então eram as meninas que tinham que ficar lavando os lenços de rapé. Mas nesse período lá que eu estava... Isso já deve ter sido em 61, 62, porque em 60 eu mudei para Morinópolis. Não, em 59, dia 1º de maio de 1959, a gente veio de mudança para Goiânia. Foi em 59? Foi. O papai já estava aqui do por Bonel conta Antônio. do Bonel Antônio. O papai já teria vindo, então, em 58. E a gente veio, depois ele pediu um amigo, o seu maçom, Massu. seu Massu. Seu Massu. Não era maçom, não, Massu. Ele veio, mas era maçom também, o seu Massu. Era irmão maçom, papai era da maçonaria. Aí veio trazendo a gente num caminhão. Veio trazendo a mudança e a gente. Gastamos 2 dias. Parou em Paraúna para dormir lá e no outro dia seguimos para chegar aqui de dia aqui em Goiânia. Mas nesse período é que eu vi a história da construção do hospital. Eu era uma menina, então, de 7 anos de idade, mais ou menos. 6 para 7 anos de idade. Quando eu lembro do papai, certo que ele botava a folha dentro de um livro, que eu lembro da folha, onde tinha as assinaturas, assim, e eu lembro da história da rifa do boi. Eu falei vaca, mas não era vaca, era boi. Era um boi. E então eu tenho isso na minha memória de criança, do boi, da rifa do boi para construir o hospital. Fez a cozinha do hospital. Então, assim, a história dele bate com a minha memória também, por causa a gente viveu um tempo, mesmo tempo, eu muito criança ainda, mas a memória do papai tinha muito orgulho de contar essa história e da amizade que se negociou, que a gente ficou sabendo mais quando o senhor trouxe aquela foto que o papai dedicou. Papai... Papai tinha só o primário. Quando resolveu voltar a estudar, ele tinha 58 anos de idade, 59 anos de idade. Eu já estava fazendo faculdade. Fui professora dele num cursinho. Eu lecionava português e literatura. E aí eu lecionei para ele. E uma outra irmã minha chegou dos Estados Unidos também, em 59, né? 59. E aí deu aula para ele de inglês. Ela ficou 3 anos morando lá nos Estados Unidos. Não, vai ser. Ele Foi em deve ser 69. formado em 69. Aí ele formou, foi isso. Ele formou em 79.
Porque eu casei em 72. Eu já estava casada, quando ele formou, eu era diretora de jornalismo da TV Brasil Central. E houve um episódio muito interessante, porque ele usava esses bonezinhos, igual o seu pai aqui, igual o senhor, e não tirava esse boné de jeito nenhum. E chegou na sala de aula, 99% de jovens, e ele mais 3 idosos. E o professor chegava e falava assim, tira o chapéu. Aí ele falava, não vou tirar não. Então sai. Ele saía. Tira o chapéu, não tiro. Sai da sala, saía. E ficou brigando com o professor. No dia de fazer a prova, o professor chegou e ficou do lado dele, em pé, vigiando ele, olhando a prova. Ele ficou nervoso demais. Mas sim mesmo, fez a prova. Prova final do curso de Direito. Quando o professor corrigiu, deu uma nota baixa para ele de propósito. Papai ficou faltando 10 décimos para atingir a nota mínima que precisava para passar. Para ser aprovado. Para ser aprovado. A casa já estava em festa, irmão dele lá do Tocantins tinha vindo, o único irmão, que é irmão adotivo, mas eles, o maior carinho e respeito que tinham pelo outro, de Dodô, veio para a formatura, a família toda fazendo, os colegas com festa no Jaó e tudo organizado. Ele já tinha ido, inclusive, num coquetel oferecido pelo Mauro Borges, na casa, no apartamento do Mauro Borges, que era num prédio ali atrás, na 82, esquina com a 10, com a Avenida 10. Para os formandos. Quando vem o resultado, o papai entrou para dentro do quarto dele e não saiu, chorando. E disse que tinha vergonha, que não ia sair de dentro do quarto dele. Eu virei uma fera, fui atrás de todo mundo, pedindo revisão da prova. Quero a revisão da prova, quero a revisão da prova, não peço mais nada, eu quero a revisão da prova. E aí os colegas entraram em greve. Todo mundo foi para a faculdade e ficou lá, de plantão, exigindo a revisão da prova. E o professor não queria dar a revisão. Aí eu fui, o Irapuan Costa Júnior era governador, ditador, indicado biônico pela ditadura, né? Pelos ditadores, pelos militares. Mas ele tinha trabalhado comigo, eu tinha trabalhado com ele como assessora de imprensa, na assessoria de imprensa das centrais elétricas, antes dele entrar para a política, ser convidado pelos militares a assumir a política, né? E aí tínhamos ficado amigos. Ele era diretor-presidente. E eu trabalhava na assessoria de imprensa lá, não era a assessora, trabalhava na assessoria como jornalista. Era a única jornalista da assessoria. Aí eu procurei o assessor de imprensa, que era o Ivon Pital Miguel. Ivon Pital Miguel continuava com a Irapuã, tinha ido para Anápolis como prefeito primeiro, depois veio para Goiânia como governador. E ele, sempre o Ivon junto, né? Aí eu procurei o Ivon e falei pro Ivon, falei, eu preciso de ajuda para que a faculdade monte uma junta e faça a revisão da prova do meu pai. Aí ele entrou com pedido também do governador, junto à faculdade, pedindo revisão da prova pro aluno. Aí eu fiz tudo. Fui com a televisão também, chamei tudo quanto era emissora, todo mundo mandou. A TV Anguera, a TV foi pra lá, pra porta. Entrevistando os alunos, entrevistando o papai, sem sair de dentro do quarto. Aí o professor cedeu, vou fazer a revisão da prova. Fez a junta e fizeram a revisão da prova. O papai tirou muito acima do que dava. Olha só. Quem que era o professor? Lembra? Eu não me lembro o nome dele. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não tenho a memória dele, do seu pai. Principalmente quando eu tenho um aflito, tem um atrito, alguma coisa, entra na minha cabeça, anula. Fica nervoso, né? Anula a informação. Para viver bem. Aí o papai formou. Ele não queria chamar ninguém. Quando foi no dia da formatura, era formatura lá no Jockey Club. Quando chamaram o nome dele, os colegas todos levantaram e ficando aplaudindo 10 minutos. Então foi por isso que aplaudiram 10 minutos, tá 10 bem? minutos. Não só, claro. Não só por apimentou causa da mais idade isso aí, né? dele, ser o mais Claro, velho, essa braveza, né? conquistou o carinho de Resistência. todo mundo, o respeito, até porque ele trabalhava um dia e folgava 2. Então, um dia ele faltava à noite às aulas. Aí trabalhava 2 dias em casa e ia para aula. Então os colegas tinham muito respeito por ele. E ele dedicava muito mais por causa disso ainda. Estudava muito, era muito inteligente, muito estudioso, né? Então, nesse dia, eu estava numa outra atividade
política antes de ir para lá, porque nós estávamos fundando uma cooperativa dos jornalistas de Goiás. Aí eu saí correndo, eu estava tomando posse como vice-diretora da cooperativa. Saiu correndo do auditório lá e fui para o Jockey. Quando eu cheguei, estava começando a solenidade, eu nem cheguei perto da minha família. Aí estava um povo lá falando para mim assim, quando eu ficava batendo palma toda a vida para ele, aí alguém falou assim, nossa, quem será esse? É um político? Puxando o saco, não sei o quê. Eu falei, não é o meu pai. Não é um político, é o meu pai. Mas você descobriu o porquê disso da prova ter sido, se foi proposital, né? Foi E por que seria? falta de interesse, de mal, sei lá. O boné, ele não queria tirar ele não o boné. queria tirar o boné, a culpa foi o boné. Ele não tirava o boné. E o boné era desse tipo italiano. Papai usou o dia que ele foi enterrado, foi com um bonezinho desse. Nós não tiramos. Falei, como tirar o boné dele? Não podia. Aí ficou com um bonezinho. Ele tinha um boné para ir para as atividades sociais, que era de veludo vermelho, quase vinho, sabe? A primeira prestação de conta do Manuel Antônio na prefeitura foi para a Câmara e eles pegaram o processo folheando. Eu lembro bem que o Loracia pediu a palavra e estava dizendo aqui, olha bem, tem isso assim, essa nota tal, aqui está outra nota, disso, isso, para o prefeito. Agora aqui tem um muito importante, ó. Eu sei. Escrito aqui, pinga para o prefeito. Está aqui a nota, ó. Nota, pinga para o E prefeito. tinha nota também, eu me lembro dessa história, que tinha nota de que ele teria frequentado um local aqui que era depois foi transformado na sede do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da UFG, que era o Clube Lisita. E o Clube Lisita era um local, assim, que era meio duvidoso também. Tinha uma luz vermelha Frequentado assim, meio, como é que chama aquele lá de Ilhéus? Bataclan. Meio Bataclan, assim, meio rendezvous. Então tinha nota fiscal. E o papai denunciou isso, não foi? E ele ficou com raiva demais do papai por causa disso. Aí começou a chamar o papai de rato boiado. E sem falar no indeferimento da pretensão dele de namorar com a filha. Ainda mais. Imagina. Olha, Tem pai, história, né?